Oi pessoal, aqui é o professor William. Vamos fazer mais uma revisão, dessa vez a primeira parte aí do conceito de logística, que seria a parte de suprimentos, a logística de suprimentos. E a gente, traduzindo aí para um outro contexto, é a mesma coisa que falar em compras, então a gente falou da aula de compras. Então a primeira coisa que tem que se pensar é se uma empresa ela vai fazer o que ela precisa ou comprar de terceiros o que ela precisa. E quando a gente fala em comprar, é que entra a função compras. Então, você tem que começar a comparar custos, tem que imaginar de que maneira você vai fazer essa compra, se você vai ao mercado, se você vai ter contratos com fornecedores, se você vai montar parcerias, enfim, todo um contexto que o comprador tem que pensar. Aqui é um exemplo de uma decisão de compra, pensando naquela coisa do make or buy, né, comprar ou fazer. Aqui é o exemplo do carro Flex, onde duas montadoras saíram na corrida em 2003 para serem a primeira a lançar o carro Flex no Brasil, a GM e a Volks. A Volks acabou saindo na frente em março de 2003, quando ela completou aí, acho que foi 50 anos de Brasil, e lançou isso com a Magnete Marelli. Porém, ela também tinha a Bosch como fornecedora. E a GM, mesma coisa, ela tinha a Delphi como fornecedor, mas também a Bosch ajudando na parte de suprimentos. Então, as duas, GM e Volks, contaram com a ajuda dos fornecedores para o fornecimento dos sistemas que, vamos dizer assim, embarcariam, né, seriam utilizados nos motores dos veículos deles para o lançamento do carro Flex. Então, foi uma decisão tipicamente de compra, onde eles compraram todo um sistema completo e colocaram dentro do motor. Eles não desenvolveram isso internamente. Ao passo que no lançamento do Agile, a GM optou por fazer isso dentro de casa. Então ela já tinha aprendido como fazia o sistema Flex e aproveitou, pegou um projeto com engenheiros americanos e brasileiros e lançou o sistema no Agile com o conceito de fazer dentro de casa e não de comprar. E o grupo Habib's, basicamente a estratégia dele é de comprar, de fazer. E aqui ele faz literalmente tudo dentro de casa. Então você tem uma lista aí de fornecedores que na verdade são empresas do grupo Habib's, tá bom? A gente também estudou em aula esse artigo, né, Building Deep Supplier Relationships, do Licker e Choi, 2004, da Harvard Business Review, e eles estudaram o relacionamento de montadoras americanas e japonesas com seus fornecedores. E esse estudo mostra que as montadoras americanas são muito mais agressivas, muito mais, dizer assim, não parceiras dos seus fornecedores, ao contrário de japoneses que são mais parceiros. Então, enquanto um pensa em ganhar, é uma relação ganha-perde, que é os americanos, o japonês pensa no ganha-ganha. E a gente discutiu a síndrome que ele relatado na literatura, chamada síndrome Intel Inside, que é toda vez que o seu fornecedor se torna mais importante do que você. Então a Intel conseguiu imprimir a sua marca nos computadores. Ela é uma fornecedora, né, de componentes, mas ela conseguiu imprimir a sua marca em um computador. E muitas vezes o cliente olha ali e fala, nossa, aqui tem um Intel aqui dentro. Então é uma marca boa de computador. Isso em virtude do fornecedor. Mas a gente costuma dizer que quando existe a Intel Inside é porque tem um idiota outside, porque na verdade você deixar que o teu fornecedor domine o teu produto é completamente absurdo. Você é o produtor, a sua marca é a mais importante. Então você não vai ver montadora deixando fazer uma coisa dessa. Mas essa síndrome Intel Inside, muitas vezes ela não é escancarada nesse sentido, né? Porque a marca fica visualmente no produto do fabricante, mas quando a gente fala de uma relação de dependência do fornecedor, se caracteriza também como uma síndrome de Intel Inside. Então, para fugir dessa dependência, que, por exemplo, montadoras sempre tem mais de um fornecedor. A administração de compras, né? Onde a gente explorou quais eram as funções, né, do departamento de compras. A gente explorou que o departamento de compras, então, é uma atividade que supre uma indústria, uma loja,
uma empresa qualquer com materiais e serviços, de maneira que essa operação não pare, ela não fique paralisada por falta de material ou de serviço. Então, compras tem essa função. E a gente mostrou os objetivos, né, que garantiu o suprimento de materiais, que está dentro do que a gente já tinha falado, maximizar o ganho da empresa. Obviamente, a gente tem que pensar na lucratividade do negócio, e a função compras ela é importante porque grande parte do dinheiro passa na mão dela. Então, se ele negocia mal, a empresa perde dinheiro. Quando a gente fala em maximizar o ganho, é maximizar, mas não naquele padrão que a gente viu lá dos americanos, matando lá o fornecedor, mas dentro de padrões éticos, fazendo o seu fornecedor também ter a sua margem de lucro, assim como você, né? Criar e desenvolver fontes de suprimento é muito importante, porque como você tem que garantir o suprimento, tem que abastecer a empresa, então você tem que ter um fluxo ali garantido, e se um fornecedor falhar, você tem que ter outro na manga. Então quando você cria e desenvolve fontes de suprimento, é para isso. Tá? Uma boa articulação interna quanto externa com os fornecedores, porque você está no meio entre a empresa precisando de coisas e os fornecedores querendo vender, você é a peça ali no meio como comprador, e você tem que ter essa articulação muito bem azeitada, muito bem amarrada entre as duas pontas, né? Para não transparecer que se favoreça fornecedores internamente, como também para o fornecedor que você só pense no lado da tua empresa, né? Não pense no lado dele. Então, e aí ele, no caso, não vai querer mais vender para você, então não querer formar uma parceria. Nesse sentido, essa boa articulação é importante. E cada vez mais, devido a uma série de regulamentações em diversos tipos de empresas, tem que ter rotinas e procedimentos de controle de todo o processo muito bem amarrados, porque é uma área, como eu falei, mexe com muito dinheiro. Então, se você não tiver isso, com certeza as auditorias vão pegar no pé. Nesse caso, então, ter lá o seu manualzinho de compras, quem assina o quê, tudo isso bem detalhado para não ter nenhum problema. A função de compras, ela e sempre será importante, porque ela ajuda a empresa a fugir das ameaças externas, uma vez que ela não só tem que pensar no atual, né, que é o que a empresa está fazendo, mas ela teria que pensar também na coisa do futuro, né? Como que hoje eu saio de um estágio e vou para outro. Quando eu faço isso, eu me livro um pouco aqui das ameaças do ambiente, né? Porque eu saí de um estágio e fui para o outro, né? Um estágio no futuro. Um exemplo que a gente mostrou do Lego, comentou do Lego, que eles trabalhavam com matéria-prima madeira, depois plástico. Essa transição aí de madeira para o plástico tem que ser muito bem feito pelo departamento de compras, para garantir o suprimento, para garantir as máquinas que fazem, né, a produção, tem tudo um detalhamento que tem que ser conduzido para que essa transição seja feita. Isso compras lidera em muitas vezes, né? O que se compra? Materiais produtivos, são aqueles que vão diretamente no seu produto acabado. Então, o clássico aí é a matéria-prima. Você tem todos os improdutivos que ajudam a produção do produto acabado, mas não vão diretamente no produto acabado. Você tem os serviços que apoiam, fazem a empresa funcionar. E compras técnicas, que de alguma maneira exigem uma certa especialização. O comprador tem que conhecer detalhes de funcionalidade, de especificação do item que ele está comprando. Então, muitas vezes ele tem uma formação como engenharia ou coisa do tipo para realmente discutir com o fornecedor num nível bem detalhado. A gente trabalha aí com alguns tipos de compra, e os mais comuns são, por exemplo, 3 cotações, onde para cada item que é comprado são feitas 3 cotações, e aí se escolhe aquela que geralmente é mais conveniente, ou a mais barata. Você tem um preço objetivo, onde um preço prévio ali, ele ajuda a balizar a negociação, então tem que chegar naquele preço, então tudo que se discute é para chegar naquele valor. E 2 ou mais aprovações quando você tem aí um comprador e alguém que avaliza o que está negociando. Então nunca ele faz isso sozinho, tem que ter sempre o outro ao lado dele, tá?
quando você tem mais uma aprovação. E um que está crescendo bastante, até porque é bem inteligente de comprar, o Strategic Sourcing, onde você cuida, ou na verdade dá a cada produto uma atenção diferenciada, porque nem todos os produtos têm que ser negociados da mesma maneira, como por exemplo 3 cotações, que é uma maneira muito comum. Então nesse caso eu vou prever para cada categoria de produtos estratégias de compra diferentes. Uns com contrato, outros com automatização usando o leilão reverso, que é o exemplo que a gente mostrou do case do Hospital Albert Einstein, onde tudo que eles compravam, eles faziam 3 cotações, que é um sistema comum em compras, mas aí eles entenderam que esse processo fazia com que o departamento de compras não respondesse com a rapidez que o hospital precisava. Então eles começaram a trabalhar de uma maneira para mudar isso e dar ao departamento de compras essa conotação de ser mais ágil, de ser mais proativo no atendimento às necessidades do hospital. Aí eles trabalharam então em etapas, primeiro entendendo todo o processo, depois desenvolvendo uma matriz que a gente vai mostrar. Para isso eles percorreram as 3 áreas básicas, a assistencial, a hospitalidade e funcional, e para cada uma dessas áreas identificaram o que era comprado, e aí eles dividiam nessas compras o que era crítico e o que não era crítico. Estabeleceram então uma matriz onde eles julgaram a criticidade alta e baixa, e estabeleceram que para uma criticidade alta eles não podiam deixar o material faltar, e uma criticidade baixa eles tinham que automatizar o processo o mais rápido possível, automatizar o processo de compras o máximo possível, porque não valeria a pena você ter compradores envolvidos nesse processo, uma vez que o material não era crítico. E depois eles, para cada um desses itens, sendo críticos ou não críticos, eles estabeleceram também uma matriz relacionando a dificuldade de obtenção do item como sendo alta e baixa. Então, são produtos que baixa dificuldade de obtenção, são produtos que são fáceis de comprar, se encontram em muitos locais. Já os itens de alta dificuldade de obtenção são itens que dificilmente se encontram fornecedores. Então, para cada um deles também foram estabelecidas estratégias. Então, aqueles que você tem baixa dificuldade de obtenção, o objetivo era estimular a concorrência, e alta dificuldade de obtenção era estreitar relacionamento ou buscar alternativas, porque como são poucas temos que desenvolver, né? E aí eles cruzaram as duas, criticidade e dificuldade de obtenção, e colocaram aí 4 estratégias ou 4 caixinhas diferentes, porque cada uma delas vai ter uma estratégia. Então você tem os itens aí alavancados, estratégicos, não críticos e gargalos, dando o cruzamento de cada uma desses eixos aqui. E para cada um deles aqui você tem um conjunto de itens lá dentro, né, que tem que ser comprados, e para cada um deles um tratamento diferenciado. Aqui está o tratamento que eles deram, a gente comentou em aula todos eles. Então, por exemplo, o destaque que a gente colocou, que é uma coisa aí, talvez não tão habitual, né, que é esse transferir aqui, que a gente chamou de VMI, é um inventário gerenciado pelo vendedor, onde você não tem que ficar se ocupando em emitir ordens de compra toda vez que precisa. Na verdade, o estoque fica sob responsabilidade do fornecedor, e ele aqui fica ali repondo e suprindo a tua empresa. Quando você precisa, você pede, ele vai lá e fornece. No final do mês, lá no final do período, ele emite uma nota daquilo que ele forneceu. Mas você efetivamente não bota a mão nesse controle, isso é por conta dele. E aqui na parte de otimização, a gente falou do leilão reverso. Eu também tem os portais na internet que ajudam a fazer isso. Você cadastra o que você quer, os fornecedores vão dando o preço, aquele que deu o preço mais baixo, por isso que é reverso. No leilão tradicional, quem dá mais leva, né? No reverso, quem dá menos leva o pedido. Mas os fornecedores botam lá e aquele que dá o menor preço leva o pedido. Tá? E na atividade de compras, a gente estudou aí 2, aquisição, que é toda a parte da negociação, e fornecimento e o acompanhamento do contrato. Então você tem aqui na parte de aquisição toda a pesquisa do mercado, todo o estudo do mercado para desenvolvimento depois da negociação. E aí na parte de aquisição propriamente dita, assim,
Aí você tem as requisições emitidas e a cotação e a negociação sendo feita. Um exemplo que a gente deu foi, no caso do Pizza Hut, que teve que desenvolver um fornecedor, uma aquisição de queijo lá, porque eles não tinham na Rússia o queijo, e ele acabou tendo que investir num fornecedor, numa fonte de suprimento, que não existia na época lá na Rússia. Então ele botou dinheiro no fornecedor para que saísse queijo que ele precisava. Senão ele teria que importar esse queijo da Bélgica ou da Dinamarca, não me lembro agora. E isso custava muito caro, então era mais barato ele desenvolver um fornecedor, treinar o cara, investir nele, comprar máquina para ele, do que importar. Tá? E na parte de fornecimento, você fazer a gestão do contrato. Uma vez que estabeleceu o contrato, você tem que fazer isso para ver se está dentro de acordo, ou se está de acordo com aquilo que você combinou. Aqui um exemplo de uma não gestão do fornecimento, né, da Zara, de não ficar atento aos seus fornecedores. Hoje está muito visível essa questão aí de trabalho escravo, e a Zara bobeou, não fiscalizou os seus fornecedores e deu no que deu. Tá? A Nike, uns anos atrás, também foi processada por trabalho infantil, eles tiveram que rever, fazer uma série de comunicados na mídia para reverter a imagem, que fica realmente negativa. Né? E administração de compras, quando a gente fala da organização da compra, né, você tem basicamente dois sistemas, e lógico, existem variações entre eles, né, você pode ter um pouco para cá, um pouco para lá, mas basicamente você tem o que a gente chama de organização centralizada, onde o único departamento de compras compra para a empresa inteira. Isso é mais crítico em empresas que têm várias filiais espalhadas, né, ou realmente redes de franquia, como é o caso que a gente citou na aula do McDonald's, onde o departamento central compra para todo mundo. Isso, obviamente, tem vantagens, porque você negocia volumes grandes, porque compra para todo mundo. Você garante que os itens têm a mesma qualidade, estão todos iguais. Nossa, tem uma tosse aqui. E, ao mesmo tempo, você facilita o controle de estoque, fica tudo armazenado no local, fica mais fácil de controlar, se está faltando, se está sobrando, etc. e tal. Porém, às vezes traz desvantagens, né? Porque você não atende com rapidez, você não respeita as individualidades, né, de cada região e tudo mais. Então, para isso, existe a descentralizada. Lógico que empresas, como eu falei, que trabalham no misto, aí um pouco, algumas coisas centralizadas, outras coisas descentralizadas. Então, os dois extremos é total centralização e total descentralização. Aqui, cada uma das unidades cuida do seu. Então, isso tem algumas vantagens. A distância geográfica, né, dos fornecedores geralmente é menor, porque o cara costuma comprar na região. Com isso, os prazos de aquisição também são menores. Ele agiliza a parte do atendimento dele. E, óbvio, você tem mais flexibilidade e sensibilidade aos problemas ou as questões regionais, né? Tem coisas que têm que ser respeitadas. Então, a gente deu o exemplo do McDonald's, que embora dentro de um país ele é centralizado, mas se você pensar nele mundialmente, ele é descentralizado, porque você tem problemas regionais, vamos chamar assim, ou questões regionais que têm que ser respeitadas, como na Índia não se come carne bovina, no Japão se come mais peixe, na Alemanha se toma cerveja na loja McDonald's, enfim. Agora parece que estão criando aqui no Brasil, já no McDonald's, arroz e feijão. Então, e tem Guaraná também, então são coisas, características regionais. Bem, compra tem relação com várias áreas da empresa, então produção, óbvio, porque é eles que compram as matérias-primas, com engenharia, que tem as diversas necessidades, muitas vezes para desenvolvimento de produtos, contabilidade, que registra tudo que eles fazem, vendas, que tem interesse no que eles têm que produzir, o PCP, que é uma relação muito estreita, porque o PCP, o Planejamento e Controle de Produção, é aquele que solta as ordens de compra, aquele planejamento que foi feito lá com a caneta, a BIC, né, que a gente fez em aula, aquele planejamento quem faz é o PCP, e no final do processo ele solta, então, olha, isso tem que ser comprado, isso tem que ser produzido, aqui tem que ser comprado, cai no colo de compras, que tem que correr atrás de atender aqueles prazos. E o controle de qualidade, que sempre está em atrito, né, com o pessoal de compras, porque eles que testam tudo que o compras coloca dentro da fábrica, muitas vezes reprova e
dá umas briguinhas, né? Uma tendência atual é o e-procurement, onde você, por meio da internet, você acaba fazendo um contato entre compradores e vendedores. Então você tem sites como esse aqui no mercado eletrônico, onde as empresas se cadastram, colocam lá as suas necessidades, os fornecedores entram lá, também se cadastram e acabam fazendo ofertas ou colocando as suas cotações para os clientes lá darem uma olhada. Então facilita bastante o processo, não tem que ficar lá recebendo o vendedor, aquele processo mais burocrático. Então aqui acaba agilizando. NeoGrid é outra que tem soluções para isso, né, na mesma linha que a gente colocou. E outras tendências, né, por exemplo, da Grega, que é uma joint venture entre Souza Cruz e Ambev, duas gigantes comprando tudo que são em comum para elas. Aí outras empresas acabaram entrando, me lembro do Unibanco ter entrado também. E hoje eles têm aí operações no Brasil, na Europa, Ásia, África. Você imagina o volume que esses caras compram. Então, também é uma solução interessante para compras, né? Economiza bastante. E uma maneira de você estruturar uma concorrência, que a gente chama de bid também, é você ter uma sequência aqui de documentos, né, vamos chamar de processos, que começam com o que a gente chama de Request for Information, né, o RFI, onde você solicita ao teu fornecedor uma série de documentos, dependendo daquilo que você, obviamente, está precisando, né, tem que estar em linha do que você está precisando, para que você já faça aí uma primeira, vamos dizer assim, peneira, para eliminar aqueles que realmente não têm condições naquele processo lá para fornecer para você. Então você vai olhar lá desde a porte da empresa até o volume que tem de negócio, os principais contratos, enfim, para você já ter uma primeira ideia de quem é aquele cara. Aí você seleciona alguns para uma próxima fase que você solicita uma cotação, Request for Quotation, o RFQ. Então aqui você realmente vai pedir para ele um preço, mas é só o preço que para você ali ter uma ideia, né? Bom, daquele Request for Information, pedir informação, daquele tanto ali, vamos agora dar uma olhada nos preços. Aí olha os preços, tem aqueles lá que vai ter um bloco ali que vai estar mais ou menos em linha, tem uns caras que vão estar muito alto, tem uns que vão estar muito baixo. Esses que estão muito baixos, você já fala, isso aqui é um porgaré que está muito alto, isso cara aqui é maluco. Pega aquele bloco central ali que está mais ou menos em linha, você vai ver, pô, esses aqui realmente é que vai dar um samba aí você vai para uma próxima fase que é o Request for Proposal, e aí você vai detalhar aquela cotação, vai discutir aí termos que de repente só apareceriam no contrato, né? Então tem toda uma parte, por exemplo, comercial e técnica, em alguns projetos você está conduzindo de bids, né? Então, e aí você vai de fato selecionar aquele que você acha que tem condições de atender. Então começa lá desde a informação, RFI, cotação, RFQ, e agora a proposta mesmo formalizada, RFP, para você escolher um ou dois fornecedores, se for o caso deles. Né? Ok? É uma maneira estruturada de você ter um processo de compras. Isso às vezes é interessante para auditoria. Então, por que você escolheu esse fornecedor? Aí você fala, tem um processo aqui que foi seguido. Ó, tá aqui o Request for Information, esse conjunto de documentos aqui de fornecedores, pedimos as propostas, depois as cotações, depois pedimos as propostas, está tudo aqui documentado, foi esse o caminho que a gente percorreu para chegar nesse fornecedor. Então é uma maneira estruturada de você fazer uma licitação, um bid, né, no caso de empresas da iniciativa privada, e realmente comprovar que você tem ali uma governança no processo. E por fim a gente comentou, né, como é o processo de compras, né, o departamento que emite uma solicitação de compras, o comprador vai emitir um pedido para o fornecedor, que depois vai mandar o material para você. E por fim, o cadastro do fornecedor é uma ferramenta importante do comprador, porque é ali que ele vai ter, né, vamos dizer assim, uma lista, né, as páginas amarelas do comprador, onde vai ter uma lista de possíveis fornecedores que ele já tinha levantado, que ele já tinha negociado, que ele já tinha feito lá, né, um bid. Então fica o pessoal na manga ali, quando aparecer alguma coisa, às vezes estranha, né,
ele já mais ou menos sabe quem pode fornecer. Então, isso é um cadastro que se faz e é muito útil para o comprador. Ok? Esse foi um resumo aí na aula de compras. A gente se vê na próxima.